Fala galera, estamos aqui no segundo episódio desse podcast maravilhoso. Já aproveitamos bastante no primeiro episódio com os nossos apóstolos e hoje na CPRV temos a oportunidade de aprender mais um pouco com o profeta Maurício Ayala. É um grande amigo nosso, é uma das referências que nós temos dos 5 ministérios na CPRV e ele veio da Colômbia para poder movimentar e ajudar o Brasil a ter esse movimento profético. Então fica aí com a gente até o final do podcast, porque Deus pode ter respostas através do nosso amigo Maurício Ayala. Meu Deus. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado. E eu quero já começar a aproveitar o tempo para poder te perguntar o que Deus tem falado com você em Colômbia para poder você se movimentar para a terra do Brasil. Olha, vou te falar assim, Deus colocou no meu coração muito tempo atrás. Eu falava assim para Deus, o dia que você vai me levar às nações, o primeiro país que eu quero estar é Brasil. E eu sempre falava para Deus, se você vai me levar ao Brasil, tem que ter um propósito. E é marcar a diferença. E eu acho que todos nós estamos chamados para marcar a diferença. Eu amo o Brasil, eu falo que eu sou carioca da gema. Sou carioca da gema. E Brasil é uma terra de avivamento. E eu acho que Deus está levantando uma geração para fazer coisas diferentes, marcar uma diferença em tudo aquilo que acontece no Brasil. E quando Deus coloca isso no teu coração, o fogo, a paixão, o amor cresce cada dia mais. Até chegar um momento que Deus te movimenta. Mas para que isso aconteça, primeiro Deus tem que te preparar. Tem que capacitar para depois ir. Foi muito tempo para eu poder vir. E eu lembro muito bem que eu falei para Deus, Deus, se você quer me levar ao Brasil, você vai fazer tudo, contato. Lembro que um profeta chegou à nossa igreja a procurar meus apóstolos. Quando ele chegou na igreja, ele não sabia nada de mim. Eu estava no computador, fazendo algumas coisas, e ele chegou a procurar a meus apóstolos. Chegou aí, sentou com eles, começaram a falar. E de um momento a outro ele perguntou para meus pais, quem é esse jovem que está ali? Ele falou assim, é meu filho, pode falar para ele sentar aqui? Eu falei, tá bom, vou me sentar aí. Eu me sentei do lado do profeta e eles continuaram falando. Na minha cabeça eu pensei, por que eu vou sentar do lado dele? Quando eu pensei isso, o profeta olhou para mim, falou assim, eu não venho buscar a ele, venho buscar a você. E ela falou assim, se prepara, porque em 2 meses você e eu vamos nos encontrar em Brasil, em Rio de Janeiro. Ou seja, quando Deus coloca essa paixão, quando Deus coloca esse chamado, Ele vai fazer um contato de onde você nunca imaginou que ia acontecer. Eu nunca pensei que uma pessoa que ia procurar a meus pais foi o contato que abriu Deus para me trazer a Brasil. E do momento que eu pisei Brasil, a paixão, o amor, a gente do Brasil, ainda os dos cariocas, meu Deus. A única coisa que não gosto é que fala muito rápido. Fala demais. E para nós aqui falamos normalmente, lento, devagar. Eu acho que o carioca fala como chineses, como chineses. Quando falam rápido, falam... Assim eu entendo que eles falam. Fico perdido, meu Deus. Por isso que tenho sempre que falar, fala devagar. Fala devagar que eu consigo entender. Se falam rápido, aí já perdi. Depois desse relato, dessa intimidade, dessa revelação de Deus, fica uma pergunta. Em que momento da sua vida você falou assim, cara, esse foi o momento chave em que eu, de fato, eu tive uma experiência que mudou a minha vida com Deus? Em que momento? Da vinda para o Brasil? Não, antes da sua vinda. De minha vinda? Da sua vida de cristão, em que momento você fala assim, cara, nesse dia Deus se revelou para mim com tanta força, com tanta presença, que isso mudou a minha vida como crente? Como crente? Como crente, meu Deus, se eu falasse da minha vida, seria meu Deus. Eu sou filho de pastores, de apóstolos. E eu cheguei um momento que me afastei, né? Quando eu me afastei, eu não queria saber nada de Deus, nada. Ainda menos de chamados.
Mas quando você é escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, não tem jeito. Eu lembro que eu estava numa balada, 5 da manhã. Meus pais sempre oraram por mim, sempre. Por isso eu falo para as pessoas, não deixa de orar por seus filhos, porque o dia vai chegar. O dia vai chegar em que seus filhos vão entrar pela igreja e vai ser convertido e Deus vai fazer a transformação. E isso foi o que meus pais fizeram. Lembro muito que 5 da manhã, o Espírito Santo falou para mim na balada, falou para mim assim, você é feliz? E eu falei, não. Eu lembro que tinha uma bebida aqui e um cigarro. No momento que o Espírito Santo falou para mim, meu coração se quebrou. Olhei para meus amigos e fui embora da balada. Não vou falar que a mudança foi imediata, mas desde esse dia nunca mais voltei para trás. Por isso é que eu acredito que quando o Espírito Santo traz convicção de pecados, é realmente verdadeiro. Meus pais oraram, intercederam, a igreja orou, e o Espírito Santo, num momento que eu achava que era diversão para mim, que enchava todo o meu coração, me perguntou uma pergunta específica: você é feliz? Eu falei, não. Ontem pensava uma frase que Deus... Ontem não, hoje Deus me deu uma palavra, que é assim, Satanás te diverte, Satanás te entretiene, mas só Deus te satisfaz. Isso para mim marca muito, muito, muito minha vida, porque realmente Satanás entretiene, diverte as pessoas lá fora. Mas quando finaliza a temporada da balada, do que seja, seu coração sempre vai ficar vazio. E isso acontecia comigo, porque eu trabalhava na balada, eu sou DJ, ganhava muito dinheiro, tinha muitas mulheres, fazia muita doideira. Mas quando o Espírito Santo falou assim certinho, foi muito certinho, que minhas lágrimas saíram na balada. Que inclusive meus pais, quando olharam que eu cheguei para casa, eles olharam para mim assim: você chegou cedo? O que aconteceu? Porque eu ficava 3 dias, 1 semana, 2 semanas por fora da casa. E ainda sendo filho de pastores, tendo um chamado profeta, tendo um chamado para o pastor. E eu sempre falava, pastor, profeta? Jamais. Então não tem como nós fugir do chamado. E aí foi quando eu empecei o processo, empecei a me preparar. Mas esse dia foi que minha vida mudou. Porque, aunque falava que não, Deus falava assim. E o pior, sempre que eu ia na balada, eu era assim. A semeadura que fica aqui, ela fica aqui. Quando eu saía para a balada, eu falava assim, Senhor, me guarda. Sabendo eu que o que estava fazendo era incorreto. Mas eu falava, Senhor, eu sei que o que eu vou fazer, você não está de acordo. Mas, por favor, me guarda. E anjos vai comigo. Eu fazia isso. E eu vejo como Deus me guardou de muitas coisas. Da droga. Nunca consumi droga, mas me ofereceram. Me guardou de peligros, de coisas que me ofereceram para fazer, para ir a outras nações. Mas Deus sempre me guardou. Por quê? Pelas orações de meus pais. E aí foi quando Deus marcou minha vida, aí foi quando eu me comprometi, aí foi quando Deus começou a marcar muitas coisas. Aí foi quando... Porque Deus colocou minha paixão para o Brasil. Porque quando estava afastado, eu tinha um amigo que quando íamos ao supermercado, falávamos supostamente português. Então, já Deus, sem dar-me eu conta, já Deus estava colocando coisas em meu coração. Os dois falávamos, e aí, tentando falar português. As pessoas olhavam para nós, mas nós fazíamos essa doideira, era para chamar a atenção de todo mundo. Ao final, nós saíamos do supermercado rindo. Você que fala, não sei, e você, não sei, mas chamamos a atenção e vamos embora. Então, quando Deus sempre te movimenta, o primeiro, Ele vai começar a trabalhar no teu coração e a colocar a semeadura. E o que Deus colocou para mim, para o Brasil, é uma coisa grande. E eu sei que o que Deus vai fazer no Brasil é muito, muito grande. A gente tem visto um crescimento enorme dos 5 ministérios, do apostolado, do movimento profético. O mestre, o pastor e o evangelista, isso já era natural no Brasil. Mas esses dois especificamente têm crescido muito nas igrejas. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim.
Porque no meio sempre tem aqueles que trazem escândalo, que auto se promove, que usa desse título e a necessidade do ser humano para poder tirar proveito. E o Brasil ele tem crescido muito nesse movimento profético. E hoje o que está se faltando no Brasil, porque se fala muito, o mundo fala, que o Brasil é terra do avivamento. E a gente acredita nisso. Houve um avivamento enorme através da Lagoinha. Houve um avivamento gigantesco no Brasil que mudou a forma de adoração no Brasil. Então a gente vê que é possível sim acontecer. Mas o que tem faltado hoje nas igrejas, na minha concepção, na minha visão, é a busca do discernimento de espírito. Em discernir o espírito que está sendo movimentado em cada ambiente. E o que falta hoje são líderes compromissados com a verdade. E quando Deus faz isso, traz profetas de outras nações para nos ajudar a dizer: estou trazendo um reforço, porque muitos profetas verdadeiros ainda não foram descobertos nessa nação. Você enxerga dessa maneira? Como você enxerga nessa situação? Meu Deus. Mientras você falava, Deus falava para mim assim: meu povo pereceu por falta de conhecimento. Aí já é tudo. Hoje em dia, e vejo com muita tristeza aqui no Brasil, em que falávamos agora, o espírito da adivinação. Então, está acontecendo muita coisa que está sucedendo no Brasil, e as pessoas, por não estudar a palavra, por não ter intimidade, por não ter revelação, qualquer pessoa que chega com vozes estranhas se deixa seduzir. E eu sei que Deus está trazendo pessoas de afora, não só falo por mim, sino outras pessoas, para que as pessoas possam enxergar e possam ver o que está acontecendo. Porque assim mesmo como tem um grande avivamento, também Satanás está trabalhando para confundir as pessoas. E hoje em dia eu vejo que no Brasil é mais importante eu saber seu CPF, sua conta, seu endereço, mas não é conforto. Eu penso assim, não é confrontar a pessoa para que pode mudar sua mentalidade, sua forma de viver, sua forma de experimentar uma coisa maior em Deus. E eu vejo que o que Deus está trazendo é começar a limpar. Ele quer limpar esta nação para que nós voltemos a uma senda antiga, falando assim, caminho, a senda antiga, onde nós, pela palavra, pela oração, o mesmo Espírito Santo testemunha por você. O mesmo Espírito Santo testemunha por você. Ele mesmo vai testificar por você. Eu não preciso me promocionar. Ele vai me promocionar. É outra coisa diferente. Por exemplo, um dia eu estava viajando para Panamá. Quando eu cheguei a Panamá, você sabe que você passa imigração. Quando você passa imigração, você tem que falar o que você é. Eu falei, não, eu sou DJ, eu sou pastor. Quando eu falei para o que eu sou pastor, a pessoa olhou para mim assim: você é pastor? Eu pensei que por falar que eu sou... Não gosto de falar que eu sou pastor, mas em imigração você tem que falar o que você é. Como eu falava para você, não gosto de falar que eu sou profeta, eu prefiro que outros falem que eu sou profeta. Acabou. Não quero me promocionar, que me promociona é ele. Mas ele falou para mim: você é pastor? Eu sou. Posso falar uma coisa para você? Pode. Mas não, eu não posso falar muito com você. Eu falei, fala. Não sei por que estou falando com você. E ele fazia assim. Mas você poderia fazer uma oração por mim? Eu falei, sim. Mas fala baixinho, Joe. Ok, tá bom. E eu perguntei para ele, por que você precisa que eu... Porque eu sei que se você fala para mim, ora por mim, alguma coisa vai acontecer. Por que estou falando isso? Porque as pessoas enxergam em você o que estão vendo em você. E eu acredito que quem vê em nós é a Deus, a Cristo, porque nós temos que ser reflexo de Cristo. E quem faz isso? O Espírito Santo. Eu falei, vou orar. Orei por ela, terminei de orar e ele falou, muito obrigado. Acabou. Fui a fazer o que tinha que fazer em Panamá. No dia que eu fui sair de Panamá, de novo com quem me encontrei? Com o mesmo. Com o mesmo.
É muito difícil você encontrar a mesma pessoa, se você entra, que sai. Quando eu encontrei a ele, passei de novo, ele olhou para mim assim. Eu fiquei, meu Deus, e agora que foi? Ele não aguentou. Separou e me abraçou. Ele não pode fazer isso. Porque eles não podem ter um contato físico. Não. Ele me abraçou. O chefe dele olhou assim para ele. Ele me falou, eu não posso fazer isso, mas eu quero te dar um abraço. Quando ele olhou para mim e me deu um abraço, eu falei, por quê? Lembra que 15 dias atrás, você olhou por mim? Eu, sim, meu casamento estava acabando. Meu casamento ia para a morte total. Só faltou uma oração. E agora, meu relacionamento, meu casamento se restaurou. Estamos indo na igreja, está acontecendo muitas coisas. Por que quero falar isso? Porque quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, há uma transformação. O espírito de adivinação, o espírito que vem a confundir, não traz isso. Se nós vemos que os profetas, realmente os profetas, falo assim, são profetas, tem que haver uma transformação em seu redor. É meu conceito. Porque quando Deus habla, é porque Deus quer mudar ou quer fazer algo na vida das pessoas. E eu fiquei feliz porque mudou uma coisa, mas não fui eu. Só falei, sou pastor. Me falei que era profeta, sou pastor. E aí quando ele olhou para mim, 15 dias depois, fiquei mais feliz ainda. Fiquei feliz porque você, por uma palavra, que falou para Deus, que não vou falar agora, mas que falou em um momento que ele estava fazendo assim, aí já foi, meu Deus. Depois disso tudo, já conhecemos um pouco do Maurício, como Deus falou com você dentro de uma balada, do movimento, e a gente é grato pela sua disponibilidade em vir para o Brasil, vir para a nossa terra e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. O Brasil, ele na minha visão, é o país mais completo no globo terrestre para uma igreja. Nos Estados Unidos tem a igreja de negro, a igreja de branco, a igreja de latino, é tudo separado. O Brasil não. O Brasil tem uma igreja única, onde tem negro, latino, tudo cultuando no mesmo lugar, com o mesmo propósito. E nesse movimento profético que hoje o Brasil tem vivido, quanto mais profetas se levantarem para nos ajudar a aprender a se movimentar profeticamente, é melhor. Isso mesmo. Mas não é fácil ter uma vida e um movimento profético. Por quê? Porque você está longe da sua neném. Muito. E isso também é algo que muitos não querem ver. Muitos querem usufruir daquilo que Deus te usa no altar. Mas atrás de um título de profeta, atrás de um título de pastor, tem o Maurício. Aqui eu gosto de chamar os meus apóstolos pelo nome, para identificá-lo como uma pessoa, um ser humano. Isso que você fala de títulos. As pessoas que me conhecem na Colômbia sabem que eu não gosto que me falem de pastor, falei para você, nem profeta. Maurício. Por quê? Não só acontece no Brasil, no mundo inteiro. Lastimosamente, o evangelho, hoje em dia, está fazendo que seja uma vergonha. E então eu falo para Deus, e a Bíblia mesma me ensina, através da palavra, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Falava para você agora. Jesus perguntava, e quem vocês creem que eu sou? Ele não precisava. Ele se mostrava com testemunha, com sinais, com prodígios. E hoje em dia existe muito título, mas pouco exemplo. Quando eu compartilho com meus amigos, antes deles saber que eu era pastor, eles compartilhavam. Eles compartilhavam comigo sua essência, não mudavam comigo. Depois de que eles sabiam que eu era pastor, era profeta, ainda continuavam sendo o mesmo, mas sempre eles perceberam, deixavam de fazer coisas que eles sabiam que não eram bom para eles. Mas eu sou pastor, eu sou ministro, porque eu não mudo as pessoas. E o título, lá arriba, não é outra coisa. E eu vejo que aqui, hoje em dia, o título de
pastor, profeta. Não, eu acredito nos 5 ministérios, nós trabalhamos os 5 ministérios, mas é as pessoas que vão reconhecer seu chamado. É as pessoas que vão dizer, ele é profeta, ele é evangelista, ele é mestre, ele é pastor, ele é apóstolo. Porque as pessoas reconhecem a autoridade que foi delegada por Deus sobre essa pessoa. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, não busque títulos. Deixa que Deus chame, coloque e que as pessoas reconheçam quem realmente é você. Isso aí que você falou, eu falo para um amigo, falei para um amigo. Um amigo um dia me chamou no estúdio dele para conversar. E a gente conversava sobre isso. Eu falei para ele, cara, só seja. Tu tem um chamado pastoral, só seja. Não se preocupe com a imposição de mão de ninguém. A igreja vai aclamar para que isso aconteça quando for o tempo. Uma vez que a igreja reconheça, acabou. Porque não é o título, é quem somos. Quando Paulo vai separar os 5 ministérios, ele não está falando de um título. Ele está falando de uma essência. Deus te fez assim. Então Deus fez o Maurício profeta. E ele não vai conseguir ser mestre. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque o lado profético sempre vai gritar. Isso. E tudo na vida do Maurício sempre vai caminhar pelo profético. Ainda que ele não queira. Mas aí é o Maurício. E uma pergunta simples. Eu só faço pergunta simples. Faz. Meu Deus. O que o Maurício hoje pensa daqui a 10 anos como legado do que Deus tem feito na vida dele para que a filha dele siga? Eu sempre falo para minha filha, não tem outro caminho que não seja Deus. Não tem outro. Eu larguei tudo por Deus. E eu sei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filho já tem 24 anos, ele já está grandão, tem sua carreira, mas minha filha tem 6 anos. E eu sempre falo para ela, o que seja, tem 6 anos. Mas eu falo para ela, nada daquilo que você faz, Deus pode ficar por fora. Nada. E eu profetizo todos os dias sobre ela que ela vai ser uma mulher profissional, mas primeiramente usada por Deus. Que ela vai ser profeta para as nações. Que tudo que ela vai conseguir é por Deus, por Ele e para Ele. Então, o legado que eu acho que ela vai ter, o melhor presente que ela pode ter é Deus. Não tem outro jeito. Não falo. Ela pela sua idade, pode falar de brinquedos e uma coisa, mas eu sempre falo, filha, Deus é Deus. Por exemplo, vou pôr um exemplo. É tanto o que eu falo para ela de Deus, que eu sempre pergunto para ela, quanto você me ama? E ela me responde, eu te amo até onde Deus está. Esse é um legado que se você semeia seus filhos, a Bíblia fala que ainda quando forem velhos, não, mas tem muitas pessoas que trabalham já depois de que o filho já é grande, quando já é... Não, minha filha sempre que pergunta, quanto você me ama? Pai, eu te amo até onde está Deus. Porque ela sabe que o amor perfeito é de Deus. E se ela sabe entender que o amor de Deus é perfeito e é muito grande, ela pode me amar a mim também, como eu posso amar a ela. E sempre ensino, por nada, fome, doença, depressão, o que tenha, 6 anos. Sabe que são 6 anos. Nada vai separar a ela do amor de Cristo. É o meu melhor legado, servir a Deus. Não tem jeito. Não tem outro jeito. E isso é difícil, né? A distância dói. Né? Muito. A distância machuca, a vontade de dar um abraço. Muito. E é um preço alto que se paga para poder viver um movimento profético. Mas aprendi uma coisa. O dor pode ser muito forte, mas servir a Deus não tem preço. Entende? Eu aprendi uma coisa. Se Deus é o primeiro lugar, sempre dou este exemplo. Deus é o primeiro lugar. Meus filhos estão aqui. Se Deus está em primeiro lugar, Ele vai fazer isto. Então, como vou me preocupar eu? Deus fala, você me serve e eu vou cuidar. Mas se eu colocar a meus filhos e a Deus acá, porque Deus nunca vai ficar aqui abaixo. Vai ficar meus filhos, assim eu coloco a Deus aqui. Sempre vai. Então, o conselho que eu sempre dou às pessoas, se você coloca Deus em primeiro lugar,
você vai ser prioridade para Deus. Mas se Deus não é sua prioridade, não acha que Deus vai ser, que para Deus nós vamos ser prioridade. Nunca vai ser, né? Porque ele sempre vai estar suprindo as necessidades pessoais. E quando Deus te chama, quem supre as necessidades pessoais é ele, né? E fora disso, Deus também me preparou. Porque Deus falou para mim, vai chegar um tempo onde você vai se movimentar e não vai conseguir ver a teus filhos. Então, quando Deus te envia, Deus prepara teu coração e prepara tua mente também. E ele sempre enviou profetas. Se prepara, porque chegará um momento em que você vai se movimentar. Então, se a pessoa não se prepara, não se capacita, não se instrui, aí já perdeu. Aí vai perder tudo. Por isso é que muitas pessoas, depois de um tempo, fracassam e voltam de novo. Se você pergunta para mim como ser humano, eu gostaria de estar perto da minha filha, de meu filho. Ficar todos os dias, buscar a ela. Mas Deus fala, vai embora, Joe. Ok, tá bom, Deus, me ajuda. Já meu coração está preparado. Como ser humano, sinto saudade, choro. Mas não é esse choro de tristeza, é de saudação. Saudade. Isso. Mas quando eu vejo como Deus usa nossas vidas para transformar, aí vai valer a pena tudo. Quando se entende esse chamado do ID, a vida já não tem sentido num lugar parado. Isso mesmo. E essa semana eu estava conversando com um casal e falei sobre os moráveis. Os moráveis, eles tiveram uma prática, eles pregaram e descobriram que num lugar tinham os escravos. E não poderia entrar ali ninguém, missionário não entra, só entra escravos. E eles tiveram uma decisão. Vamos ligar para ele, para o senhor desses escravos, e vamos nos vender como escravo. Porque nós precisamos ir. Porque aquele lugar, para eles, já era sufocante. Eles sabiam que estava queimando dentro deles, então eles não conseguiam ficar ali. Eles se venderam como escravos. Eles pegaram o navio, deram um adeus para as famílias, mas sabia que nunca mais veria aquela família. E hoje, séculos depois, eu estou aqui falando desse testemunho. Por quê? Porque eles ensinaram que uma pessoa comum consegue fazer algo que gerações ainda irão contar. A sua vinda para cá, talvez a minha neta ou o meu neto pode estar contando da vez que você veio aqui e profetizou sobre a minha vida. Que você profetizou e 3 anos depois as coisas aconteceram. Então ela está vivendo isso comigo. Então para ela tem o Maurício, que veio da Colômbia, que ela pode contar para o filho ou filha dela. E a minha filha tem 14 anos. Então aquilo que a gente faz, que parece tão pequeno, pode alcançar gerações. A sua vinda e ajudar a gente aqui na CPRV, nesse movimento profético, a gente está nesse período de mês falando sobre um movimento profético, para a gente e para as pessoas pode parecer, pô, bateu certinho, mas não era. É que na agenda de Deus já estava tudo planejado para que acontecesse. E 3 conselhos básicos para se viver um movimento profético. 3 conselhos básicos. Ouça, instrui e avança. Ouça a voz de Deus, porque hoje em dia não gostamos de ouvir a voz de Deus. Falamos de ouvir, mas a Bíblia fala que tudo o que nós colocamos na mão de Deus vai prosperar. Quando você ouça Deus, quando você ouve a Deus, tudo o que você vai fazer vai prosperar. Isso não quer falar que não vai ter dificuldades, que vai ter provas. Mas quando nós nos movimentamos em uma área profética, a primeira coisa que nós temos que aprender é a ouvir bem e a ouvir bem as instruções de Deus. Depois de que ouvimos a voz de Deus, nos preparamos. Como nos preparamos? Em oração, palavra, intimidade. Também pesquisar para onde Deus nos quer levar, quais são os costumes que ofendem, que gosta, que não gosta. Porque não é só todo espiritual, entende? Por isso as pessoas, quando eu sempre falo assim, você está pronto para ir a outra nação? Sim, amém. Mas você já sabe eles como falam, o que gosta neles, o que não gostam, como se comportam, de que maneira você pode ofender a eles.
Tudo isso Deus nos prepara. E depois avançar. Porque tem pessoas que ouçam a voz de Deus, mas não se preparam. Ou tem pessoas que ouvem a voz de Deus, se preparam, mas ficam paralisados. Como pessoas que entram na faculdade. Vou entrar na medicina. Tem pessoas que entram primeiro semestre, 2 semestres, 4 semestres e acabou. Ou tem pessoas que terminam na carreira e não faz nada. Então, sempre para mim, sempre falo isso. Ouça a voz de Deus, se instrui e avança, porque o reino de Deus nunca se vai deter. Então, se Deus te falar para você se movimentar, se movimenta. E naquilo que Deus falou, seja o que seja seu chamado, apóstolo, pastor, profeta, evangelista ou mestre. Avança. E mais nestes tempos, porque estes tempos não é para ficarmos paralisados. Temos que avançar, temos que continuar. E mais, se nós aguardamos que Cristo volte, porque eu sei que Cristo vai voltar, mas Deus não vai voltar por uma igreja paralisada. Vai voltar por uma igreja que está em movimento, que está como ide e ser discípulos por todas as nações do mundo. Agora, alguma pessoa pode falar, mas eu não estou chamado para as nações, mas está chamado para impactar sua cidade, seu bairro, sua família, sua faculdade. Então não tem jeito, temos que nos movimentar. Lembro que quando nós fomos pro Amazonas, está eu aqui, o Vitor está aqui atrás da câmera, o Daniel está ali, e fomos a primeira vez, nós 3 pro Amazonas. E chegou lá, a gente aprendeu que se vai comer alguma coisa que é diferente, né? Mentira. Essa era a instrução, ó. Se não gostar, se tiver alguma coisa, você só diz, é diferente. E obrigado. Isso aí. Mas uma coisa que é, não diga não. É verdade. Toma. Eu aprendi uma coisa. As pessoas falam, estou pronto para ir às nações. E vai oferecer alguma coisa, não vai comer. E você não sabe com que amor, com que dedicação e com que recursos elas fizeram tudo para te honrar. Então, por isso eu sempre falo, tem que estar preparado. E se você fala que está preparado para ir para as nações, tem que estar preparado. Deus vai te colocar em lugares de honra, mas também Deus vai te colocar em lugares onde você não vai encontrar nada. E ainda você tem que estar pronto. Eu penso assim, não sei. Eu já comi uma coisa que eu não gosto aqui do Brasil, vou ser sincero, mocotó. Não Mas gosto. é uma delícia, Meu rapaz. Deus. Ó, picadinho assim, Jesus, me Deus. Mas se vai dar para mim, eu vou receber com agrado. E vou ter gratidão para as pessoas. E isso é de plena importância o aprendizado. Porque, como você falou, as pessoas espiritualizam demais. Eu sou enviado para o Japão, mas você aprendeu pelo menos um pouquinho da língua? Ou um pouquinho da cultura? Não. Então Deus até te chamou, mas a incompetência é sua por não se preparar para ir. E isso é uma dificuldade enorme. O que falta? O que falta é planejamento daquilo que Deus te chama. Então a Bíblia nos ensina, antes de começar uma construção, calcula para que você termine essa obra. Então é um aprendizado para um movimento profético, é estar na dependência de Deus, mas aquilo que está na nossa dependência, nós temos que fazer. Sim ou não? Sim, com certeza. Ademais que nós temos sempre, eu vejo que uma coisa que também a igreja está perdendo é o temor a Deus. Em tudo. Temor? Falando assim? Temor. E a igreja não tem temor. Como não tem temor, não faz. Ou se faz do jeito que é. E nós temos que ter esse temor por aquilo que sai de nossa boca, de nosso comportamento, de nossas atitudes. Isso também é temor a Deus, porque onde eu vou, não estou representando uma nação, não estou representando um profeta, não estou representando um apóstolo, não estou representando... Esqueça isso. Estou representando um rei. Estou representando um reino. Estou representando o céu. Então as pessoas vão enxergar em mim a quem eu estou representando. Ou seja, tudo que você faz com excelência. E faz como Jesus fazia. Acabou. Não tem como errar. Não tem como errar. Para nós encerrarmos,
meu amigo Maurício, queria que você fizesse uma oração. Estamos num ambiente profético. Esse aqui, embora tenha uma câmera ali, mas não é sobre isso. A ideia de fazer esse conteúdo é abençoar pessoas, não é ganhar views, não é ganhar seguidores, mas é abençoar e compartilhar o que a gente está vivendo aqui. Então a gente tem vivido os 5 ministérios, temos vivido o discipulado, estamos no mês do movimento profético, e que você venha fazer uma oração para abençoar todos que tiverem acesso a esse conteúdo. E eu quero te agradecer em nome dos meus apóstolos, em nome da CPRV, a sua disponibilidade de ser uma bênção para a nossa casa, de ser uma bênção para a nossa comunidade. Você já é parte da nossa igreja, você não é um convidado, você não é um visitante, você é parte da nossa igreja. E como o apóstolo já falou, aqui no Brasil você nunca vai estar sozinho, sempre vai ter essa casa para você. Obrigado. Mas eu sempre falo isso, eu não falo porque eu sei já... não, eu sempre falo isto. E isso é que me mantém a ser uma pessoa humilde, se pode falar. E não falo isso por ser, sou eu. Mas é aquilo que Deus me fala para mim. Sobre toda coisa guarda teu coração, porque dele mana a vida. Então, eu não faço nada. Eu simplesmente sou Maurício. Eu sou um instrumento. Tudo que acontece com vocês, onde Deus me leva, sempre falo para Deus, quem sou eu? Ele fala, você é meu instrumento. Então, sempre eu quero ensinar isso para as pessoas também. Você é um instrumento, um cheiro agradável a Deus, onde Deus vai usar sua vida, vai usar minha vida, sua vida, para fazer o que Ele quer fazer. E é sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, eu não faço nada. Quem faz é Ele. Então, toda a glória, toda a honra é para Ele. É para Ele. Eu falo, tá bom, este imperfeito aqui, tá pronto, vamos lá. Ainda bem que é o imperfeito, né? E sou imperfeito, com certeza. O único perfeito é Ele. Pode orar para abençoar o pessoal? Vamos orar. A Bíblia fala que para que crê, todo lhe é possível. Então, não tem jeito como errar. Faz a vontade de Deus, seja obediente. Ouça a voz de Deus, se instrua, se prepare, deixa de ficar gordinho na igreja, porque a fé sem ação é morta, a Bíblia fala isso, né? Então, cada um de nós, você pode falar, eu não sou pastor, evangelista, não, cada um de vocês tem um chamado, agora encontra seu chamado, fala para Deus, qual é o meu chamado? Mas vamos orar para que Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você fez neste podcast, Senhor. Eu quero te agradecer. Mas uma coisa eu peço, Senhor, que você pode surpreender a cada pessoa, que eles podem viver seu próprio milagre e um milagre sobrenatural. Eu peço para você, Senhor, que as portas que estão fechadas você pode abrir e as portas que as pessoas abriram para que o inimigo faça o que quiser, você vai fechar, Senhor. Porque dos dois jeitos é uma benção quando você abre e fecha portas. Eu quero te pedir, Senhor, que a pessoa que tem depressão, ansiedade, angústia, que precisa pagar as contas, que precisa uma cura, seja a enfermidade que seja, Senhor, a Bíblia fala que para o que crê, tudo é possível. E hoje, em nome de Cristo Jesus, declaro que a pessoa que está do outro lado da pantalla vai ser curada, que a pessoa que precisa restaurar sua família vai ser restaurada. Senhor, que as finanças vai mudar, Senhor, que os sonhos, tudo, tua palavra fala que tudo que nós colocamos em tuas mãos vai ser próspero, mas sabemos que quando colocamos em tuas mãos, Senhor, você tira tudo aquilo que não se agrada a você, Senhor, porque por você foram criadas todas as coisas, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que através deste podcast, juntamente com o pastor Ale, Senhor, trazer respostas sobrenaturais. Estamos vivendo momentos proféticos, onde estamos declarando que você volta, mas você volta por uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai ser levantada para fazer coisas sobrenaturais. Eu acredito isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Corta. Então é isso. Pega esse link, compartilha com a galera, começa a seguir as nossas páginas, dá um like para que as redes venham entender que isso é relevante,
porque não é sobre o like, é sobre a mensagem que estamos entregando. E fique atento, no próximo podcast vai ter mais surpresas para abençoar a sua vida. Até a próxima.